Que hoje está com saudade dele, né? Da velha, né? Continua orando por ele, né? Para que Deus continue dando sabedoria aos médicos, mas em especial possa curar o pedido dessa noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso aqui junto com os irmãos. Obrigado por sua presença, obrigado por sua graça, obrigado por suas misericórdias, obrigado pelo seu amor incondicional. Obrigado, Senhor. Te amamos. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, unge esse tempo aqui junto, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em Marcos, capítulo 5, versículo 36, quando Jairo, a filha de Jairo, adoeceu de 12 anos e ela estava morrendo. Imagina um pai, o desespero de um pai, vendo sua filha de 12 anos falecer e não tendo o que fazer. Uma pessoa que tinha posses, uma pessoa que tinha condição de pagar os melhores médicos na época, e ele chegou a um ponto que ele falou, e agora? Aí ele soube que Jesus estava presente, e ele foi atrás de Jesus. O seu alvo, o seu foco era Jesus. Ele queria que Jesus fosse da sua casa, ele desejava, ele clamou um socorro para a sua filha naquele momento. E Jesus disse para ele o seguinte, versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, não tenha medo, crê somente. Não temas. Quantas vezes em nossas vidas nós passamos por situações que ficamos com medo, apavorados, e muitas vezes nós não sabemos a raiz do nosso medo. E sabe, mas hoje de manhã eu quero que os irmãos pensem comigo nessa frase, não temas, não tenha medo, crê somente, crê somente. Sabe, na semana passada, nós falamos de 2 Coríntios capítulo 12, quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza diante de Deus, nós tornamos fortes, porque Deus começa a trabalhar em nós e através de nós. Mas, agora, hoje eu vou falar sobre o medo, que muitas vezes está ligado ao reconhecimento da nossa fraqueza humana, da nossa limitação. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós sentimos medo. O medo ele surge através da confiança em nós mesmos, da nossa independência, da nossa capacidade de controlar, proteger e prover para nós mesmos. Nós muitas vezes ficamos apavorados quando nós vemos que nós não temos condição, humanamente falando, naturalmente falando. E aí vem o medo, e ele vem com toda a força, e vem, sabe, para tirar a nossa atenção de Deus. E sabe, amado, a segurança muitas vezes é cultivada em nós mesmos e não em Deus. Nós fomos criados para confiar em Deus e não em nós mesmos. Portanto, quando nós confiamos em nós mesmos, o medo vem com força. O medo vem para fazer-nos confiar mais e mais em nós mesmos. O medo naturalmente predomina quando nós confiamos em nós mesmos. Em Salmo 118, versículo 8, está escrito, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Não é verdade? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Na semana passada eu falei sobre Jeremias 17, que eu falei que hoje nós íamos falar. Abre sua Bíblia comigo em Jeremias 17. Jeremias 17, versículos 5 e 8 está escrito. Jeremias 17, versículos 5 e 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal
o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o rei. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha, maldito o homem que confia no homem. Quando nós confiamos no nosso braço mortal, quando nós confiamos em nós mesmos, sabe, meio medo, meio pavor, porque nós já reconhecemos a nossa limitação, nós sabemos que somos limitados, e muitas vezes, no mundo atual, onde tem tantas coisas acontecendo para nos afetar como filhos de Deus, gera pavor em nossas vidas. E muitos filhos de Deus hoje estão vivendo solitários, estão vivendo, sabe, reclusos em lugares que não estão congregando, estão parados na sua vida cristã, não estão dando fruto, porque estão confiando em si próprio, em si mesmo. E sabe, e a Bíblia diz que não é bom isso, é maldito o homem que confia no homem. Precisamos correr para Deus, por isso que nós estamos aqui todo domingo. Nós estamos correndo, alimentando a nossa fé, porque nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que zela por sua palavra, um Deus que é fiel. E nós podemos confiar nele sem vacilar, como o Carlos Amigo citou nessa manhã. Porque quem fez a promessa é fiel. No versículo 7, está escrito, 7 e 8, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vier o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha a diferença. Bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, seu Américo. É um homem que está ativo, que ora todo dia, que lê a palavra, que está congregando, que está tendo comunhão com os irmãos, que está, sabe, vivendo em família, porque esse é o desejo de Deus, do nosso Deus. É um irmão que, sabe, está ativo na sua fé com Deus. Esse homem é bendito. Esse homem é bendito, essa mulher é bendita. E ele é, sabe, mesmo em tempo de sequidão, continua congregando, continua alimentando a sua fé, continua dando fruto, as suas folhas continuam verdes. Olha a diferença entre aquele que confia em si próprio e aquele que confia no Senhor. O que confia no Senhor é como, sabe, uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. E nós estamos plantados aos ribeiros de água, que é Jesus Cristo. O Jesus Cristo é a nossa fonte de água viva. Amados, temos o privilégio de sermos filhos de Deus. Mas sabe, o medo, muitas vezes, vem para nos distrair. O medo começou lá no Jardim do Éden, quando o homem se separou da presença de Deus. Até então, ele estava cheio de confiança e segurança, pois ele sabia que Deus estava presente em todo o tempo. Ele confiava em Deus, ele esperava em Deus. Mas com a queda do homem, o medo iniciou o medo. E o medo, amados, é algo terrível. Resulta da independência. O medo é amigo íntimo do pecado, do diabo e do mundo. O medo é amigo íntimo do pecado, do diabo e do mundo. Quando nós pecamos, quando nós erramos, vem o medo. O medo de sermos descobertos. E agora? O medo das pessoas saberem o que eu fiz. E muitos ficam apavorados, com medo. Olha, eu já liderei com irmãos que estavam passando por esse processo, com medo de algo que fez terrível ser revelado. Com muito medo. Estava apavorado, estava perdendo o sono, estava ansioso. O medo é amigo íntimo do pecado. E o medo aí é amigo íntimo do diabo também. Sabe? O medo é a carta na manga do diabo, do braço do diabo.
O diabo, ele faz tudo para nos atacar. E quando nós resistimos à fé, ele vem com o medo. O medo para tirar a nossa atenção de Deus e colocar a atenção nossa nele. O diabo quer a nossa atenção diariamente. O mundo oferece diariamente, que é o outro amigo íntimo do medo. O mundo oferece um kit, vários kits de segurança para nossas vidas diariamente. Nós temos medo de ir na padaria e sermos roubados. Nós temos medo, sabe, de deixar nossos filhos sozinhos, saírem e irem no shopping. Nós temos medo de deixar nossos filhos agir sozinhos. Nós temos medo de ter um problema de saúde, uma doença, e não ter um plano de saúde. Nós temos medo de perder o emprego e amanhã não tem como pagar as contas. Ou de dar um problema mais sério no país e nós ficarmos... Temos medo. O medo, sabe? O medo é amigo do pecado, do diabo e do mundo. O mundo está o tempo todo. E quem que diz? 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. O mundo está sepultado no maligno. Então o mundo está oferecendo esses kits para que nós possamos nos sentir seguros, naturalmente falando. Estou falando sobre nós, naturalmente, na horizontal. Aí tira a nossa atenção da vertical, de Deus. O medo é terrível. O medo vem e operando em nossas vidas. Sabe, o ser humano, ele nasce com dois tipos de medo. De altura e de movimento. Altura. Você vê um bebê com ele no alto, ele fica apavorado, fica com medo. E o outro é de movimento rápido. Os outros medos, nós aprendemos no decurso das nossas vidas. Os nossos pais nos ensinam medo. O mundo nos ensina a ter medo. O dia a dia nos ensina a ter medo. E tem alguns medos que nós aprendemos na infância, que nós vivemos com ele a vida toda, usando todo o nosso dinheiro, tempo, para ficar livre desses medos que foram ensinados para nós. E perdemos tempo e dinheiro com isso. Muitas pessoas estão colocando grades, câmeras, gastando fortunas da segurança. Mas sabe uma coisa interessante? Para nós pensarmos, é que nós temos Deus, um Deus fiel. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10. Está escrito, 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha, o inimigo faz de tudo para gerar pavor em nós, mas sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revistamos de toda a armadura que a palavra de Deus nos dá e coloca disponível para que nós possamos viver uma vida corajosamente em Cristo Jesus. Ora, o ser humano, sabe, está sujeito a ter medo. Fomos criados para viver na confiança e na tranquilidade, mas o medo é produzido em nossas vidas porque nós permitimos. O medo é um dos maiores inimigos da fé. O medo é um dos maiores inimigos da fé. Inimigo da fé. Ou seja, o medo é nosso inimigo natural. O Evangelho de Jesus Cristo começou com o anjo falando, não temas, não temas, não temas. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus e o anjo falaram de novo, não temas, não temas, não temas, não tenha medo, não temas, não temas, não temas. Crê somente, crê somente, crê somente. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e tememos.
Aprendemos a ter mais medo quando mantemos controle das coisas. E quando nós começamos a ter controle das coisas, e nós não temos o retorno que nós esperamos, nós sentimos medo, pavor, e passamos nosso medo para os outros, para outras pessoas. Nós acabamos influenciando os outros com nosso medo. É ou não é? É ou é? Isso acontece comigo, acontece com todos nós. Acabamos influenciando os outros com o nosso medo. Sabe, amados? Muitos ensinaram a seus filhos a ter medo de tudo e de todos. E muitos acabaram neutralizando o potencial dos seus filhos. Ensinaram a ter medo de todas as coisas, em vez de ensinar a não temer esse mundo tenebroso e confiar em Deus e viver uma vida dependente de Deus. Sabe, muitos pais evangélicos, infelizmente, têm gerado filhos medrosos. Infelizmente, temos gerado jovens inseguros, porque não ensinamos a confiar e depender de Deus, e sim a ter medo e viver inseguros diante deste mundo tenebroso. Tinha que ensinar o Salmo 127. Exato. Em muitos desses casos, os pais ensinam os filhos mais daquilo que o diabo e o mundo podem fazer do que aquilo que Deus faz para nos proteger. Olha, você vê onde está a raiz? Muitos pais ensinam mais o que o diabo e o mundo pode fazer com seus filhos do que Deus pode fazer para proteger e cuidar deles. Deus cuida de nós. E o que Jesus diz? Não temas, acredite, crê somente. Nós podemos ensinar nossos filhos a depender de Deus. Infelizmente, temos gerado jovens inseguros, medrosos. Temos anulado o potencial de jovens que hoje podiam estar voando com Deus. Porque nós ensinamos a ter medo de tudo e de todos. Como nós encaramos o medo em nossas vidas. E nós sentimos medo. Como nós encaramos? Quando Josué recebeu a missão para entrar na terra prometida, o que Deus disse para ele? Olha lá, Josué 1:9. Olha o que Deus disse para Josué. Josué capítulo 1, versículo 9. Deus disse para Josué o seguinte. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Olha, Deus disse para Josué, e aplica a nós também, porque nós somos nascidos de novo, nós somos filhos de Deus, Cristo vive em nós. Sabe, não temas, ser forte, ser corajoso, não te espante. O Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus, é conosco por onde quer que nós andarmos. Em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer situação, Deus é conosco. Deus é com você, Deus é comigo. Deus é conosco. Não temas, não te espantes. Amados, triste como muitos irmãos estão vivendo reclusos. Deixaram de congregar por medo. Medo das pessoas falharem com eles. Esse filho de Jesus pode mandar o menino levantar. Nós vamos falar daqui a pouco. Mas sabe, interessante que, por exemplo, o medo é terrível. Em Mateus 14, o que aconteceu lá? Pedro estava afundando por causa do medo. Jesus disse, vem Pedro, sobre as águas. Oh, que experiência para Pedro. Ele começou a andar sobre as águas, mas ele tirou os olhos de Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus. Ele colocou na situação dos ventos, nas ondas. E ele começou a naufragar, ele começou a afundar. Tem muitos irmãos hoje afundando, naufragando na fé, porque tiraram os olhos de Jesus. O medo faz com que muitos filhos de Deus naufraguem na fé, e vendo que o Senhor salva.
Mas ainda há um braço estendido, o braço de Jesus. Pedro gritou: Senhor, socorre-me! E Jesus estendeu suas mãos. Imediatamente. Segurou Pedro e colocou ele no barco. E falou: não seja tímido, não seja medroso, homem de pouca fé. Homem de pouca fé. O medo é o inimigo da nossa fé. O medo é o inimigo da nossa fé. Ó homem de pouca fé. Não temas. Não temas. Crê somente. Em João capítulo 19, olha lá João 19. O medo faz com que crentes, filhos de Deus, faz com que os filhos de Deus se escondam da vida. Se escondam da vida. Em João 19, os discípulos estavam com medo depois da ressurreição de Cristo. E olha o que eles fizeram. João 20, 19. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos comendo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Os discípulos estavam com medo, estavam trancados na casa, trancados, reclusos. Sabe, o medo faz com que irmãos preciosos se escondam da vida. O medo provoca doenças. Em Mateus 9. Não pomos feitos para o medo, pomos feitos para Deus. Não pomos feitos para o medo, pomos feitos para Deus, para confiar em Deus, depender em Deus e viver a vida com Deus. Aquela doença, síndrome do pânico. Quantos e quantos irmãos hoje estão diagnosticados com a síndrome do pânico? Essa doença é terrível. É uma doença. É um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso, ou sinais de perigo iminente. Quem sofre de transtorno de pânico sofre crises de medo agudo, de modo recorrente e inesperado. Tem muitos filhos de Deus diagnosticados com síndrome do pânico. E precisa da nossa oração, precisa de medicamento, precisa de apoio, de atenção, não pode deixar eles isolados. Precisa de um cuidado, precisa do nosso amor, precisa da nossa atenção, precisa da palavra de Deus para revigorar a sua fé. Amados, e sabe quantas vezes nós temos medo de algo acontecer conosco que nem passa por perigo nem nada, mas às vezes nós atraímos coisas. Sabe aquela lei de Murphy? Né? A lei de Murphy, né? Aquilo que você teme, acontece. Devia chamar a lei de Jó, né? Lei de Jó. O mal que eu temia, esse me sobreveio. E às vezes nós ficamos com medo. Nós precisamos jogar nosso medo para aquele que cuida da gente. Não temas, crê somente. Não tenha medo. Não tenha medo. Crê somente. A raiz do medo pode ser gerada por muitas coisas. Solidão, falta de segurança, rejeição, falta de esperança, viu, Carlos? Humilhação. Quantos não se isolam e vivem apavorados, tentando manter sozinhos? Infelizmente, muitos estão lá fora, estou falando das pessoas lá fora, se isolando por causa do medo, vivendo uma solidão. E é terrível, porque essas pessoas correm sério risco de tomar decisões terríveis em suas vidas. Olha, o número de suicídio aumentou no país de maneira assustadoramente entre 19 a 39 anos de idade.
Muitos jovens estão perdendo a esperança, perdendo, tendo medo do futuro. Medo do futuro. A solidão é algo que precisa ser tratada. Nós precisamos investir nas pessoas que se isolam, colocar elas como parte, fazer que elas fazem parte de uma família que é a família de Cristo. Se não é nascido de novo, precisa nascer de novo, precisa ser colocado na família de Deus, precisa mostrar as 7.800 promessas que tem na palavra de Deus. Não estamos sozinhos neste mundo tenebroso, nesse mundo governado pelos espíritos do mal. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que é fiel e que disse: não temas, crê somente, não tenha medo, crê somente. Amados, muitos, talvez por uma experiência negativa na segurança da sua vida, ou de algum ente querido, vivem defendendo e procurando se defender de todo jeito. Vai chegar um ponto que nós vamos encontrar pessoas andando na rua com um colete à prova de bala, um capacete à prova de bala, com óculos à prova de bala. Rio de Janeiro. E nós vamos ver as pessoas andando assim, ó, na rua, e mesmo assim, né? Às vezes por causa de uma experiência, talvez por causa das notícias. Você citou o Rio de Janeiro, posso citar outros tantos. O perigo. As pessoas investem tempo e dinheiro. O pior do medo é a expectativa. É a expectativa mesmo, aí as coisas vai e gera pânico. Gera pânico. Outros vivem desesperados por causa disso. Estão inseguros. Também a rejeição provoca pavor. Pessoas muitas vezes se isolam e chegam ao extremo por causa da rejeição. Medo de ser rejeitado. Ah, não, eu tenho um problema, eu fracassei, eu vou ser rejeitado. Esse medo é terrível. Na família de Deus não é assim. Não seremos rejeitados jamais. Não seremos rejeitados. Porque nós temos um Deus amoroso que não nos trata segundo os nossos erros e fracassos. Nós temos um Deus que é fiel, que começou uma boa obra em nossas vidas e que nos ama. Muitos estão se isolando por causa da rejeição. A falta de esperança é provocada por fracassos durante a vida. E muitos filhos de Deus estão vivendo com medo do futuro por causa da falta de esperança. Não estão confiando em Deus. A humilhação também é algo que gera um pavor em muitos filhos de Deus. Então nós precisamos correr para Deus. O medo é amigo íntimo do pecado, do diabo e do mundo tenebroso. E ele quer nos influenciar no dia a dia. O medo quer provocar terror em nossas vidas. Como filhos de Deus, como nós podemos lidar com medo? Sabe, muitos religiosos ensinam que devemos confrontar o medo para vencê-lo. E isso é um ensinamento errado. Bom, eu vou confrontar o medo. Está decidido. Eu tenho medo de ser assaltado, então eu vou sair de madrugada a pé e vou passar no meio do lugar mais perigoso. Ó Deus, eu creio no Senhor, vou confrontar meu medo. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Você vai ser assaltado, talvez até morto. Não confronta seu medo dessa forma. Não tentarás o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, foge de toda aparência de mal. Mas como nós não podemos lidar com medo? Como podemos lidar com medo? Nós precisamos ter uma mudança radical. Tirar os olhos de nós mesmos, da horizontal, e voltar completamente para a vertical, para Deus. Confiar unicamente em Deus. Alimentar nossa fé com a palavra de Deus. Deixar Deus nos gerar segurança em nossas vidas. Em meio a um terrível ataque de medo, precisamos cair de joelhos, começar a orar e trazer à nossa memória ou ler alguns versículos que falam da grandeza e do poder de Deus. Isso deverá ser a nossa principal atitude diante dos ataques de medo. Aí Deus trará segurança e tranquilidade. Quando vem medo, você sabe que o medo é amigo daqueles três. Você sabe de onde está vindo. Você vai colocar diante de Deus e falar: Deus,
eu não aceito isso, eu creio que o Senhor pode fazer muito mais do que eu penso, eu imagino. Eu creio que o Senhor está cuidando de mim, eu creio que o Senhor está presente. O Senhor, onde quer que eu vá, o Senhor está comigo. Aconteceu o que aconteceu, o Senhor estará lá juntamente comigo, cuidando, suprindo, prevendo e cuidando de cada detalhe da minha vida. Eu te louvo porque Tu é grande, eu te louvo porque Tua palavra diz que o Senhor está comigo até o fim. Eu não abro mão. Ó Deus, eu te grandeza, eu te dou a honra, a glória, o louvor, a glória sempre. E aí, daqui a pouco você vai ver que o medo vai dissipando, o medo vai indo embora. De repente você está cheio de paz, de confiança, de tranquilidade, de segurança. É assim que o crente lidera com o medo. Nós colocamos nossos olhos em Deus, daquele que cuida de nós. Nós agimos pela fé, a fé alimentada com a palavra de Deus. Em Tiago 4 fala, resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Resistir na fé, a fé alimentada com a palavra de Deus. É assim que nós lideramos com o medo. O medo vem, e o medo é a última carta que o inimigo tem na sua manga. Quando ele tenta de todo jeito nos manipular, ele não consegue, ele vem com medo, ele quer virar pavor, ele quer tirar a nossa atenção de Deus e colocar na horizontal nas coisas do mundo, das coisas que ele governa, que jaz debaixo do seu poder, como nós vimos. Ele quer tirar nossa atenção de Deus, nosso foco de Deus, e colocar na horizontal, nas coisas, e vivermos apavorados. Precisamos correr para Deus, amados. Em João 6,37, Jesus disse, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Jamais! Você não sabe o que significa jamais? Nunca! E quando eu erro? Jesus disse, nunca vou te deixar. E quando eu acerto? Nunca vou te deixar. Em qualquer lugar que eu vá, Jesus está presente. Jesus está presente. Jesus está presente. Amados, lembre-se, o medo é a carta na manga da camisa do diabo, que ela usará como último recurso para roubar, matar e destruir a nossa fé. Quando nós sentirmos medo de alguma coisa, e o medo está se aumentando, gerando pavor, nós precisamos pôr nossos joelhos no chão, clamar a Deus, pensar em Deus, pensar na sua palavra, até sentir que o medo vai ir embora. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Temos um lugar de refúgio debaixo das asas do nosso Deus. Temos um lugar de refúgio. Abra o seu Bíblia para a gente concluir nessa manhã. Em Salmos 91. Salmos 91. É os Salmos que está aberto sempre nas casas de Deus, perceber que precisa estar lá. Salmos 91. Né? Em todo lugar, nas vendas de preços. Está lá, Salmos 91 aberto. E é a palavra de Deus. Em Salmos 91 está escrito o seguinte. Versículos 1 a 7 está escrito o seguinte. O que habita no esconderijo do... Vamos de novo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha, é Deus que cuida de nós. Deus cuida de você. Nós temos um lugar de refúgio. Os anjos do Senhor são ministros de Deus para cuidar de nós. Em Hebreus capítulo 1. Os anjos de Deus cuidam de cada um de nós. Jairo estava com medo de perder sua filha de 12 anos. Ele foi atrás de Jesus e encontrou socorro no momento oportuno. Não tema, Jairo. Não tenha medo. Crê somente. E sabe o que aconteceu? Jesus foi lá na casa de Jairo. E a filha de Jairo, tinha acabado de falecer. Jesus disse, não, ela só dorme. E as pessoas riam de Jesus.
E Jesus entrou com o pai e a mãe e os 2 discípulos e falou para a menina: Talita, eu te ordeno, levanta-te! E aquela menina levantou e deram ela de comer. Sabe, porque para Jesus não há impossível. Nós podemos colocar nosso medo diante do trono e falar: Deus, eu creio que o Senhor cuida de mim. Eu não vou ter medo. Eu não vou confiar no Senhor. Aconteça o que acontecer, Deus está presente comigo. Deus está presente conosco. Nós podemos ir além. Nós podemos estabelecer algo com Deus. Nós podemos fazer prioridades com Deus. E podemos caminhar sem medo. Sem medo. E sem nenhum medo, nós vamos enfrentá-lo como? Reconhecendo a grandeza de Deus, submetendo a sua palavra, exaltando ao nosso Deus, até que o medo dissipa, vai embora. Vai embora. Esse é o direito do Filho de Deus, da Filha de Deus. Amém. Direito estabelecido pelo nosso Deus. Então, amados, o medo está aumentando, então nós precisamos concentrar em Deus e na sua palavra. Pois provavelmente o diabo está fazendo nós tirarmos o foco do que é eterno e colocar no que é imediato. Vamos continuar de cabeça erguida. Não deixe o medo te levar a viver uma vida apavorada. Apavorada. Ore, exalte a Deus, a grandeza de Deus. Nada é impossível para Ele. E quando você está exaltando a Deus, colocando diante de Deus, qualquer dia da semana, quando você está sentindo esse medo, quando o medo está aumentando, de repente o medo vai começar a ir embora. Já tive experiência assim, onde eu via que o inimigo estava tirando medo. Acordando de madrugada na noite, senti o peso do nosso quarto. O inimigo estava tentando causar problema para a gente. E veio o medo. O medo começou a aumentar. E eu coloquei de joelho do lado da minha cama. E comecei a orar. Comecei a agradecer a Deus. Comecei a exaltar a Deus. Comecei a louvar a Deus. E citar a palavra de Deus. De repente eu vi. Comecei a sentir que o medo ia embora. O quarto parece que começou a ficar mais leve. E eu vi que era Deus que estava cuidando de mim. Não deixe o medo te roubar. Não deixe o medo te neutralizar. Não esconda-te quando sinta medo. Não se isole. Não deixe o mundo ditar as regras para a sua segurança. Confie em Deus. Não confronte o medo. Não seja aqueles simples de provérbios que vê um buraco e fala: eu vou pular. Seja corajoso. Ser forte. Não temas. Crê somente. Porque Deus disse: onde quer que você vá, eu estarei contigo. Não te abandonarei, não te deixarei só. Estarei contigo até o fim. Amém? Essas são as palavras de Jesus Cristo em Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco até o fim. Então não tenha medo, não temas. Bem? Curvamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado por sua presença aqui conosco. Te adoramos, te louvamos, te agradecemos. Te damos a honra, a glória, o louvor, agora e sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor tem um plano perfeito para as nossas vidas. E aconteça o que aconteceu, o Senhor continua sendo Deus, cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te damos a honra e a glória e o louvor. Pai, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós. Cuida das nossas famílias. Ó Pai, restaura aquelas vidas que estão se isolando, que são seus filhos, estão se isolando, estão procurando refúgio em suas casas. Ó Pai, que eles possam correr para Ti, que possam congregar, que possam estar juntos, cantando louvores, exaltando o Senhor, recebendo a Sua palavra, tendo comunhão uns com os outros. Abençoe, ó Pai, as famílias desse corpo local. Te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, protege-nos na volta para casa e nos dê, ó Pai, um mundo abençoado. Abençoa todos aqueles que vão fazer a prova do Enem nessa tarde, que eles possam, Pai, o Senhor possa trazer à memória tudo aquilo que eles estudaram, que eles possam ir para a faculdade federal, em nome de Jesus, ó Pai. Protege-os, fortalece-os na fé e cuida de cada um. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.